E aí pessoal, beleza? Seguinte, hoje a gente vai fazer aqui o vídeo de cinética parte 10. E aqui a gente vai falar um pouco agora da equação integralizada para uma reação de primeira ordem. Lembrando, no vídeo passado a gente falou da reação de ordem zero. Aqui já é quando a gente vai trabalhar reações em primeira ordem. Tá? E aí, esse estudo aqui ele é bem interessante, como eu falei para vocês, porque a partir desses conjuntos de dados que nós vamos obter aqui, nós podemos simplesmente representar uma reação química em qualquer tempo que se passe. Nós podemos prever a concentração que haverá naquela reação depois de determinado tempo ou o tempo que demorará para aquela concentração ser encontrada. Beleza? Então, para a gente poder explicar bem, entender bem esse assunto, como a gente vai falar de uma equação integralizada, é interessante eu falar da integral fundamental que vamos utilizar nesse vídeo aqui, tá? É o seguinte, nós vamos nos deparar com tal função matemática onde a integral de 1 sobre a dA é igual a ln de A. Isso aqui a gente vê lá no cálculo 1, né? Mas se você não viu ainda, não se desespere, porque a gente vai explicar aqui bonitinho o que é isso. Mas como é uma integral, nós temos também uma situação que podemos ter os limites de integração, que é o que vai importar para a gente aqui. Então eu posso integrar isso daqui, onde eu tenho a integral de A1 até A2 de 1 dividido por A dA. A resolução dessa integral vai ser ln de A2 menos ln de A1. Utilizando a propriedade do logaritmo, né? Esse aqui é o logaritmo natural de A no ponto 2 e A no ponto 1, eu posso dizer que ln de A2 menos ln de A1 vai ser igual a ln de A2 dividido por A1. Isso daqui pode ser uma expressão bem relevante que a gente pode ver um pouco mais à frente. Beleza? Então vamos agora organizar a nossa lei de velocidade para poder integralizar ela e chegar nos resultados que nós queremos. Bom, a reação de primeira ordem, basicamente nós podemos dizer que é o tipo de reação mais comum de ser estudado. Provas, concursos, o que você for ver, normalmente cai reação de primeira ordem. E elas são transformações químicas que respeitam esse tratamento matemático e elas podem mostrar uma dependência direta com um dos reagentes, normalmente é o limitante da reação. Então, se você dobra a concentração de um certo reagente e a velocidade também dobra, porque aquela concentração foi dobrada, possivelmente ele é de primeira ordem em função daquele cara, né? Então, a gente pode escrever o seguinte: menos variação da concentração de A dividido por Azinho dt vai ser igual a K vezes a concentração de A elevada a 1 vezes a concentração de B elevada a 0. Note que concentração de B elevada a 0 não faz diferença, eu corto isso daí porque é igual a 1, né? Então minha expressão fica apenas dependendo da concentração de A, tá? O que é que a gente vai fazer? Metodologia semelhante que fizemos no vídeo anterior. Tudo aquilo que é concentração nós vamos colocar do lado esquerdo e o que não é do lado direito. E aí nós vamos ter essa expressão aqui, ó, que menos a variação da concentração de A dividido por dt vai ser igual a K vezes concentração de A. Quando eu jogo todo que é concentração para o lado esquerdo e o restante para o lado direito, eu vou ter que a variação da concentração de A dividido pela concentração de A vai ser igual a menos Azinho, né, que é o nosso fator estequiométrico, vezes K vezes dt. Ora, eu tenho aqui duas diferenciais, uma de cada lado. Para poder resolver isso aqui, eu aplico a integral, né? E aí eu vou ter a integral de A0 até A de 1 sobre A dA. Note que é isso daqui eu só fiz abrir, né? Eu só dividi esses termos aqui. Que vai ser igual à integral de T1 até T2 de menos Azinho K dt. Essa integral de T1 até T2 dt nós vimos no vídeo passado, né? Então, olha só, resolvendo essa integral, aqui do lado esquerdo, aquela integral que a gente viu agora há pouco, né? E essa integral aqui, do lado direito, ó, tudo que é constante sai da integral. O Azinho é uma constante, a constante estequiométrica. K é uma constante, a constante de velocidade. Então vai ficar a integral de T1 até T2 de dt, que é ΔT, né? Então, ao resolver essa integral, nós vamos ter, ó, ln de A menos ln inicial de A igual a menos Azinho vezes K vezes T2 menos T1, né? Que é o nosso ΔT. O que é que eu vou fazer aqui agora? Para poder isolar a concentração no ponto final, eu vou pegar essa ln da concentração inicial e vou jogar do meu lado direito. E aí eu vou encontrar essa situação aqui, ó. ln de A igual a ln da concentração inicial de A menos Azinho vezes K ΔT, tá? Mais à frente eu vou cortar esse Azinho porque realmente a maioria dos livros não usa. Eu estou colocando aqui para ser bem específico mesmo. Beleza? E o que é que a gente vai encontrar agora, né? A gente vai ver essa relação aqui, onde eu tenho
O ln de A igual a ln de A0 menos Azinho vezes K vezes ΔT. E aqui nós temos uma expressão parecida com aquela que nós encontramos no vídeo passado, né? Ó, se você for parar para ver isso aqui, ele se assemelha muito a uma equação de reta, onde se você coloca como eixo y o ln de A e como eixo x ΔT, ou seja, o seu tempo, você vai ver que o coeficiente angular vai ser sua constante de velocidade e seu coeficiente linear vai ser justamente o ln da concentração inicial do reagente. Tá? Então, a gente pode fazer esse gráfico que nos dá muitas informações. E nós podemos notar que isso daqui vai gerar uma reta, né? Se você tiver uma reação de primeira ordem, o ln da concentração de A pelo tempo vai dar uma reta. E aí nós podemos prestar atenção também em outra coisa que é muito importante. Uma outra versão usual da lei integrada de velocidade para a reação de primeira ordem é quando aplicamos a função antilogaritmo natural, né, que é o anti-ln, que no caso é a nossa função exponencial. Então assim a gente determina diretamente a concentração de A. Então, posso ter que a concentração de A vai ser igual à concentração inicial de A vezes a exponencial de menos Azinho K ΔT. Essa daqui é uma expressão muito utilizada em livros de química geral como uma equação de decaimento quântico. Não sei se vocês se ligam disso, mas essa expressão aqui, né? Ou seja, lá os livros eles assumem que um decaimento quântico é uma reação de primeira ordem. Beleza? Mas vamos agora a alguns fatos importantes. Podemos notar que o logaritmo natural da concentração do reagente é diretamente proporcional ao tempo decorrido. Lá na ordem 0 era a concentração pelo tempo, que é o ln da concentração pelo tempo, né? E podemos ver também que nossa constante de velocidade vai ser a razão, né, entre a variação do logaritmo natural das concentrações em função do tempo. E a sua unidade vai ser segundo a menos 1 e o PAC, né? Seguindo a SI. Mas, claro, quando você olha para cá, você pode assumir que vai ser a unidade de tempo da sua questão elevada a menos 1. Beleza? E aí, nada melhor do que um exemplo para a gente poder ver como acontece aqui as coisas. Então, olha só, deixei aqui em cima a equação da reação de primeira ordem, né? Para a gente ficar olhando para ela. E aqui nós temos vários tempos e várias concentrações. O tempo começa em 2, vai até 12, concentração termina em 20,09 e termina em 1,65. Se a gente pega esses caras, esse conjunto de dados, e coloca em um gráfico, olha o que é que a gente vai observar, né? Concentração pelo tempo nos dá um decaimentozinho aqui, né? Que não é linear, é um decaimento exponencial. Aí você olha e diz assim, cara, por que ele não deu linear? Porque se você for parar para poder pensar, uma reação de primeira ordem, a concentração em função do tempo não é uma reta, né? A gente pode ver aqui que não é uma reta se você pega nos pontos iniciais ou do primeiro para o último. Quando nós temos uma reação de primeira ordem, concentração por tempo é uma estrutura exponencial, Concentração inicial vezes a exponencial de AK ΔT, né? Então, a reação de primeira ordem não é linear concentração por tempo. Ela vai ser linear onde? ln da concentração em função do tempo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esses mesmos dados e vou aplicar o logaritmo natural. Eu peguei esses dados, né? Concentração de A, e apliquei o logaritmo natural dela. Olha como fica esse gráfico, né? Perfeitamente linear, né? Cai, bonitinho, né? Então, se eu testei o logaritmo natural da concentração de A em função do tempo e obtive uma reta, essa reação vai ser uma reação de primeira ordem. E eu posso obter algumas informações a mais aqui, como por exemplo, essa reta decaindo, ela forma um ângulo θ. E a tangente desse ângulo θ, que seria um ΔY dividido por Δx, é igual a menos a constante de velocidade, né? Se eu extrapolo e encontro a concentração quando o tempo é igual a 0, eu acho a minha concentração inicial também, né? Olha só, duas informações bem interessantes. Mas vamos começar pelo começo. A primeira informação direta e usual que nós vamos ter aqui vai ser justamente da nossa constante de velocidade. Então, eu posso pegar um ΔY dividido por um Δx. Vamos escolher dois tempos e vamos escolher consequentemente, né, duas concentrações. Eu escolhi aqui o tempo 4 e o tempo 10. Escolha pessoal, você pode pegar qualquer conjunto de dados que está de boa, tá? E aí eu substituí.
Quando eu substituo, eu tenho que menos K vai ser igual a 1 menos 2,5 dividido por 10 menos 4. Resolvendo essa expressão, eu vejo que minha constante de velocidade é de 0,25 segundos a menos 1, porque o tempo está em segundos, né? Então, estima-se que a cada segundo que passa, a minha concentração, o ln da concentração, cai a 0,25. Beleza? Então, se eu já tenho a minha constante de velocidade, eu posso encontrar agora a minha concentração inicial do reagente. E aí eu posso simplesmente aplicar na minha equação de reta, agora sabendo minha constante, um conjunto de dados que eu posso escolher. Escolhi aqui o tempo de 8 segundos, mas é novamente uma escolha pessoal. Você poderia pegar qualquer ponto. E ao substituir, nós vamos ter essa expressão, ó, 1,5 vezes o ln da concentração de A menos 0,5 vezes 8. Resolvendo essa expressão aqui, a gente vê que a concentração inicial do reagente A é de 3,5 mol por litro. Então, nós encontramos o coeficiente linear e o coeficiente angular. Consequentemente, sabemos agora a equação de reta, que pode ser escrita na forma de ln da concentração de A vai ser igual a 3,5 menos 0,25 vezes o tempo. Então, você consegue determinar agora qual vai ser o tempo que você vai chegar e que você vai passar para determinar tal concentração ou a concentração que foi alcançada depois de tanto tempo de reação. Você consegue agora fazer as relações tempo-concentração em qualquer intervalo. Beleza? Então, galera, por hoje é isso, né? Qualquer dúvida ou pergunta, coloquem nos comentários, fique à vontade e até o próximo vídeo.